Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Agora, fechando com chave de ouro, vamos assistir a quinta e última parte da entrevista da Cris Breia. As informações continuam sendo muitas. Aqui ela fala pra gente sobre quando ouviu a enigmática frase "Não se esqueça, Andrômeda e Sistema Solar". Fala também sobre a outra frase que ela ouviu, "Eu sou a provisão", sobre como a nossa vibração afeta o planeta Terra e muito mais. Caso você ainda não tenha assistido as partes anteriores, não tem problema, é só você clicar nos links, estão disponíveis aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, assiste, depois você volta aqui para assistir a última parte, fechar com chave de ouro. E a amiga aqui continua avisando. Não deixem de assistir as 5 partes dessa entrevista. Como já disse antes e repito, assistindo vocês vão entender por quê. Bom proveito! E dali aconteceu mais algumas coisas. Eu enviei no dia 19, no dia 22, 5h30 da tarde, meu neto estava assistindo um vídeo nesse período, esse de 5 anos, e nisso eu recebi uma ligação, e ele disse assim, vovó, olha aqui. E eu achei que a tela estava dividida, no celular assim, a tela dividida. Então, que ele estava vendo o vídeo na parte de cima e ao mesmo tempo estava recebendo uma ligação. Eu disse, mas o que será que você botou? Que a vovó só está vendo um monte de risco aqui. E nisso ainda consegui atender a ligação, era o meu pai, conversei com meu pai. E daí quando eu fui desligar, eu vi que a tela estava toda riscada. Daí só que eu estava sem o óculos, e aí eu fui botar o óculos, fui olhar, eu vi que a tela estava quebrada no canto, a tela do celular quebrou. Só que é um celular que é uma tela meio resistente, então, e com película, não teria como quebrar, porque ele não bateu em lugar nenhum aquele celular para ter quebrar. E ele só começou a chorar, e ele só, vovó, ó, sabe, me mostrando o celular, que o celular estava com problema. E dali eu não consegui mais visualizar nenhuma mensagem, nada. 5h30 da tarde não consegui visualizar mais nada. Não tive acesso, quem me mandou WhatsApp, e-mail, quem me mandou nada. E aquilo me bateu um desespero muito grande. Imagina, eu dependo de celular para o meu trabalho, para as informações que eu recebo. Daí fiquei nervosa, eu fui dormir assim, com a pressão bem alterada, nervosa com aquilo ali. O que eu ia fazer? Como adquirir um celular naquele presente momento? Mas beleza. O famoso, deixa a preocupação para o lado de fora e vai dormir, tenta dormir. E na noite do dia 22 para o dia 23, eu tive um sonho, que eu chamo de sonho, mas ao mesmo tempo eu sinto que não foi um sonho. Simplesmente, novamente, aquela voz me chamou e eu já me encontrava num lugar. E eu estava num lugar muito amplo. Muito amplo. Mas o local, assim, específico onde eu estava, era como se fosse a entrada para esse local. Era como se fosse uma recepção. Mas não tinha... parecia assim não haver paredes, sabe? Era um local assim, tu via base, mas não via paredes erguidas. E era muito amplo, mas eu sabia que ali era uma recepção para te receber. E no que eu chego ali naquela recepção, já me encontro naquela recepção, eu já chego assim como quem diz, isso aqui tudo é familiar, eu já sei. Sabe, eu já sei desse local. Ainda que eu não consiga evocar a memória que eu já tive nesse lugar, mas na sensação que eu tinha ali, é que eu conhecia aquele local. E quando eu olho assim, eu vejo que tem uma multidão reunida lá, e do lado de mim, aqui no lado direito, tem uma moça comigo, e quando eu olho, tá o que sempre me acompanha, que eu chamo de um meu querido jardineiro, ali comigo em pé. Mas ao mesmo tempo que eu olhei para ele, eu vi que ele estava com uma túnica branca. E quando eu vou fazer isso aqui de olhar para mim, eu vejo que eu estou de pijama. E eu fiquei assim aborrecida na hora. Poxa, uma reunião tão importante dessa.
E vocês me trazem de pijama? Aí a moça olha para mim e diz assim, eu sinto muito. E no que ela me responde, eu sinto muito, já vem em seguida o eco daquela multidão. Nós sentimos muito. Enquanto eles estão falando a palavra nós sentimos muito, aquele pijama desaparece e já vai sendo construída uma túnica. E eu fico igual a todos eles. Sabe? Todos eles, assim, eu já ganhei uma roupa. E eu vou para aquela reunião. De repente, daquela reunião, eu estou num feixe de luz. Muito rápido. Eu só vejo um feixe de luz. E aquilo é muito rápido, assim, mas olha, muito mais rápido que um piscar de olhos. Muito rápido aquele feixe. E eu consigo ver que aquele feixe de luz veio de muito longe. E no que eu venho naquele feixe de luz, eu dou uma parada brusca. Daí eu vejo que tem a Terra naquela parada e eu tô dentro de uma nave. É vidro na frente, eu vejo o planeta Terra e eu vejo que ficou um rastro de feixe de luz para lá, assim, pro lado esquerdo. E no que eu tô olhando para a Terra assim, aquela moça tá me acompanhando e ela diz assim, não esqueça, Andrômeda e Sistema Solar. Mas ela de novo, ela enfatiza, não esqueça, Andrômeda e Sistema Solar. E eu botava a mão assim na cabeça, que eu queria entender por que eu não podia esquecer. E até que ela, pela terceira vez, ela me repete, de novo, que eu não esquecesse. No que eu não esquecesse, que ela acaba de falar, eu já estou na cama me levantando. E eu acordo com aquilo ali incomodando, pego um caderno e anoto esses dois nomes. E daí começa o meu desespero, né? Vou pesquisar onde eu estou sem celular. E eu tenho que comprar um celular. Porque, né, tinha quebrado e tá. Daí começa a luta. Ligo para uma loja, faço um orçamento, o rapaz me passa uns orçamentos. E quando é umas 10h30 que eu tô pronta para ir, já tô prontinha para ir, novamente vem aquela instrução. Não vá agora. Vá depois do almoço. Isso foi na sexta-feira. Estava pronta, eu disse para minha filha, não é para mim ir agora. É para mim esperar mais um pouco. Não sei por quê. Daí ela disse, mãe, será que não é para você ligar para a rodoviária, ver os horários de ônibus? Eu disse, tá bom, então eu vou ligar. E nisso o rapaz da rodoviária começa assim para mim, mas eu pergunto o preço da passagem, o horário que vai passar aqui, porque para mim ir até a loja eu tenho que atravessar uma ponte, e essa ponte já tem um problema de vertigem. E como estava ventando muito naquele dia, eu fiquei meio receosa de atravessar a ponte com aquela ventania, né? Que eu não moro muito longe do local, mas aquele dia eu não estava confortável para atravessar naquela ventania. Né? Então, daí eu liguei para saber o preço da passagem, porque fazia tempo que eu não pagava passagem de ônibus, e para atravessar ali a ponte. E o rapaz disse assim para mim, não, mas você não pode pagar. Não, você não pode pagar. Não é para cobrarem a passagem. E eu não entendendo nada. Eu disse, mas eu só quero saber se vai ter um ônibus perto do meio-dia, meio-dia e meio, ou 1h da tarde. Tem, pode entrar ali na frente da escola e vai esperar lá. Eu fui. Aí entrei no ônibus, tudo, e eu disse pro rapaz, por que não pode ser cobrada a passagem? O que está acontecendo? É que mudou a empresa aqui da cidade, está um problema lá de ajuste, e por enquanto vai ser suspensa a prefeitura que está bancando as passagens. Tá, beleza. E eu não paguei nem um centavo e fui. Cheguei lá na loja, o vendedor já veio, olha, ainda bem que você não veio de manhã, porque eu tive que pegar o último celular que estava no estoque. E eu separei a cor para você. Só que antes dele separar, eu tenho que trazer essa informação. Eu falei para minha filha que se eu fosse ter um outro celular, eu queria um preto, né? Mas daí ele disse, daí eu cheguei lá e ele falou assim, eu ia separar um prata para ti, mas daí o prata já tinha acabado. Então eu separei um preto para você.
Já tá tudo prontinho lá dentro da sacola. Só ir lá preencher a tua ficha, as tuas coisas e o teu cadastro, já tá tudo separado. Tá, e eu fui. Chegando lá, enquanto estava preenchendo o cadastro, a moça pergunta assim para mim: pô, você pode pagar quanto? Aí eu comecei, ai, querida, na atual circunstâncias que eu estou, praticamente nada. Eu nem podia comprar um celular agora, né? Porque eu não tenho condições. Ela disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos estipular um preço bem baixinho agora, nesses 3 primeiros meses. Aí eu disse: tá bom, esse valor, aí eu chutei um valor ali para ela. Ah, sim, pode ser esse. E daí a gente joga o restante nas outras prestações. E eu saí com o celular de lá, um celular bom, com câmera boa, com bateria que dura. e, e tá, até ali eu tava assim, sem entender nada. Nada. Aí eu sento num local para poder botar o chip e acionar Uber, acionar alguma coisa, se precisasse, e que eu tinha que ainda ir em banco, autorizar aplicativo. No que eu estou sentada, botando, chega as notificações, né, no celular, de tudo aquilo que eu não tinha visto. Inclusive está ali o seu e-mail respondido. Aí eu fui ver o horário do seu e-mail. O seu e-mail chegou às 5 horas do dia 22. O sonho foi do dia 22 para o dia 23. E eu só fui ver a mensagem às 15 horas do dia 23. E na hora que começou assim na minha mente. Pluk, 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 pluk. E é uma forma de explicar, mas começou a vir informações. E aquilo não fazia conexão a princípio, sabe? Começou a vir mais informações. Beleza. Aí a gente teve o primeiro contato por telefone, a gente conversou, eu acho, se eu não estiver enganada, foi no dia 30 de setembro, o primeiro contato, conversamos. E dali começou, no domingo, eu começo a ter mais informações. Antes de você passar para essas informações, tem uma coisa que você não falou e que está anotado aqui, que com relação ao celular que quebrou, uma frase que você ouviu. Ah, que pela manhã eu sou a sua provisão. Eu sou a sua provisão. E que era para mim descansar. Em que situação que você ouviu isso? Porque eu estava aflita de manhã. Eu acordei, né, mesmo com aquela experiência ali do espaço, porque celular é caro, né? Então, assim, e que eu não temesse comprar o celular. Eu sou a sua provisão. E 3 vezes aquilo falou comigo, mas de uma forma muito carinhosa, muito assim, acolhedora. Que era a questão assim, eu estou provendo tudo isso. E como foi? Foi provido, né? Ok. Daí, depois que a gente teve a nossa primeira conversa, que você me perguntou qual que era a minha missão, qual era a mensagem, né, que eu tinha recebido dessa experiência ali. E eu disse que eu não conseguia lembrar. Eu só sabia que eu tinha essa informação, mas eu não conseguia acessar essa informação. E daí, no dia 2, pela manhã, eu estava trabalhando, fazendo uns negócios, e sentada ali, trabalhando, bem concentrada com o meu trabalho. De repente, assim, aquilo forma na minha frente como um holograma. Ela começa a formar assim, não em forma de tela plana, em forma de holograma mesmo. Eu vejo o planeta Terra e eu fico paralisada, com um negócio na mão, assim, olhando para aquela cena. E começa a ver o planeta Terra, eu vejo de fora, mas antes de ver o planeta Terra, eu estou vendo, assim, uma guerra ali fora, nessa dimensão ali, sabe? De fora do planeta. E no que eu estou vendo a guerra, aquilo ali que me chama a atenção, eu sou trazida daquela visão, daquela cena, para uma outra visão. E é me mostrado que eu tenho um uniforme de soldado. E eu faço parte de um pelotão. Ali junto, tudo junto, sabe?
me traz a visão para aquela parte mais embaixo, assim, daquele holograma que mostrava a visão de uniforme de soldado, que eu fazia parte de um batalhão. Eu tinha eu digo medalhinha, não sei o nome que se dá, como fosse uma medalhinha, alguma coisa pendurada aqui, e eu vi que tinha um detalhe, assim, na roupa, assim, e porque o que não prestava muita atenção nisso aqui, o que me chamava atenção era o número de pessoas que estavam vestidas daquele exército, que faziam parte daquele exército ali. E no que eu prestava atenção ali, daí eu dizia assim, por que eu nunca me lembro disso? Disso o quê? De fazer parte desse exército, né? Eu começo a questionar por que eu não tenho essa lembrança, né? Desde quando eu faço parte desse exército? E nisso chega um oficial perto de mim e ele disse assim, você foi ferida em combate. E apagou parte da sua memória. Mas nós estamos aqui para te devolver essa memória. Essas lembranças para você. E daí, no que ele começou a falar aquilo ali assim, aquilo começou assim, eu estou tentando descrever a visão que eu tinha do holograma e ao mesmo tempo que estava acontecendo comigo. No holograma começou a vir várias cenas, como se girasse o globo e girasse assim, várias cenas, mas numa velocidade muito rápida, várias cenas. E ao mesmo tempo essas informações, elas se expandiam dentro da minha cabeça. E como se de lá de dentro, assim, ó, tá aqui, ela estava guardada aqui desse lado, ela estava guardada aqui, ela estava, sabe, elas vão assim, pá, 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 sabe, começaram assim, sair vários flashes, você tem essas informações guardadas dentro de você. E começou a trazer muita informação e me trouxe por que eu fui ferida em combate, e qual foi o ferimento de combate. Mas até aquele momento, ela ficava como se fosse uma informação que você enxerga meia informação. Ela não vinha com clareza, ela não vinha... eu via uma ferida, mas ela não me dava descrição como essa ferida ocorreu. Eu vi uma ferida. E eu via que ela contaminava o corpo. Era uma ferida, assim, numa lateral, era do lado direito, aqui assim, e ela irradiava para o corpo inteiro e contaminava o corpo. Mas não me dava a entender como foi ferido, o que era aquele ferimento, o que ele tinha causado. Sabe, essa informação ficava bloqueada ainda. E eu fiquei assim, não lembro de dizer se foi uns 15 minutos, não consegui perceber se minha filha passou, se meu neto passou. Eu fiquei em um estado paralisado, vendo tudo aquilo ali acontecendo na minha frente, aquela informação. E que eu via essa guerra nos ares, e que as naves, assim, a princípio, era uma informação de guerra. Beleza, tá? Eu faço parte de um exército. Mas eu não entendia por que eu fui ferida. Passou-se mais uns dias, a gente voltou a conversar, e as informações ainda não estavam claras para mim. O que era essa informação, como que era, o que era isso daí tudo. Até que chegou essa semana foi a semana assim, mais impactante assim, para mim, nisso tudo, porque ela começou a trazer tudo de novo, essas lembranças, desde a IQM, desde tudo, sabe, como se fosse uma revisão da minha vida, desde a infância, de todas as experiências que eu já vivi, tudo foi trazendo revisão. E quando que eu fui ferida? E quando que eu deixei que aquilo contaminasse a mim? E daí que ali começou a chegar a mensagem, o que eu fazia em Andrômeda, e o que tinha a ver com o sistema solar, e foi trazendo tudo. E essa noite em especial foi uma noite assim que eu nem dormi direito, porque eu recebi muita informação e eu tinha que levantar e anotar, sabe?
Então, essa experiência, por que eu decidi colocar no canal, por que eu decidi comunicar, porque ela foi muito impactante, ela mexeu muito comigo. Eu vou ter que colocar o óculos, porque eu anotei, né? E o motivo da reunião em Andrômeda é ajudar o planeta Terra a mudar a frequência. Quem estavam lá? A resposta veio para mim essa madrugada. Todas as etnias e celestiais. E a informação é: a vibração que estamos produzindo está afetando toda a vida na Terra, alterando todo o equilíbrio no planeta. E está irradiando para fora e chegando a outras dimensões. Qual é a mensagem? A Terra é um lugar para evoluir. Essa é a mensagem que eles queriam que eu não esquecesse para passar para a Terra. A Terra é um lugar para evoluir e não destruir. É um lugar de aprendizado. Foi criado com muito amor. Funciona como uma escola, um lugar de experimentação. E daí, hoje de manhã, já assim amanhecendo o dia, já que foi de madrugada, a questão das naves foi depois me trazido mais informações do que eram as naves. As naves, elas eram abastecidas com amor. Sabe? Era amor. E esse amor provinha de todo o universo, tanto do planeta Terra como do universo. E você via assim que as mãos das pessoas faziam isso aqui. Elas irradiavam esse amor. E esse amor, ele abastecia essas naves. E no que abastecia essas naves estavam prontas para o combate. Só que quem era combatido eram naves iguais. A clareza foi da visão hoje que as naves eram iguais. E que as naves iguais não era para destruir, para explodir, para eliminar da face do universo, vamos dizer, mas era para cura. Ou seja, era irradiar amor. Eu não sei a palavra que eu posso usar, ela dava como se fosse uma onda assim, que ia cobrindo aquela outra nave inimiga e alterando aquele piloto que estava dentro da nave, porque aquele piloto dentro da nave, ele estava num estado quase que de ausência total de luz. Ele se tornava uma coisa como se fosse deformada. E quando aquela nave era atingida por aquele raio de amor, ele mudava a natureza daquele piloto que estava dentro, sabe? Aquele piloto ficava como eu e você, ele mudava aquela natureza, ele virava um ser iluminado, ele virava um ser com brilho, com diferente. E uma outra informação é que aquelas naves que tinham aqueles seres com aquela ausência de luz, eles atiravam para a Terra. E a mensagem era para que nós lutássemos para que a Terra não fosse bombardeada com aquela, vamos dizer assim, energia negativa daquelas naves, mas que nós tivéssemos que repelir aquilo ali, mas não com violência, mas com amor. É um amor que eu chamo de amor infinito, é um amor sem preconceito, um amor puro, com a essência do amor puro. E que daí eu fui entender que eu havia esquecido a minha missão, que a minha missão, todos esses anos, era vibrar na frequência do amor. Era vibrar em amor. Independente se vai acontecer coisas ruins, boas, o que for me acontecer, eu não posso esquecer a minha natureza. É vibrar na frequência do amor. E cuidar para que outros não sejam atingidos
por esse veneno que contamina e vai te tirando todo o brilho, toda a energia, toda a luz que está em você. Porque como eu tinha sido, por algum motivo, eu tinha se apagado as lembranças, que eu tinha que vibrar no amor. Essa, sim, foi a mensagem que foi me trazida essa madrugada. Você deixou claro para mim uma coisa antes que você não comentou agora, que é por que você se esqueceu do propósito. Você falou porque você foi ferida em combate. E de que forma você foi ferida? É que aconteceu algumas coisas na minha vida, né? Quando você usar o senso do amor, do perdão, eu não deixei. Aquela coisa do individualismo, meu direito, minha razão, meu querer. E eu deixei que a raiva tomasse conta do meu coração. Esse foi a ferida. Circunstâncias da vida que eu vivi, num determinado momento da minha vida, traduzindo em palavras, eu se tornei uma pessoa mais amargurada, uma pessoa menos empática com a dor do outro. E essa amargura, ou essa raiva, ou essa mágoa, são o seu ferimento em combate. Foi o meu ferimento. Que é como um veneno que vai tomando conta do teu corpo, sabe? Você também me falou, numa das conversas que nós tivemos, que quando você estava em Andrômeda, você via como se fosse Andrômeda, que é uma galáxia, mas que você não sabe onde que você estava lá. Mas você disse que você via uma infinidade de pessoas e que todas estavam com as mãos assim na direção da Terra. Você falou alguma coisa como se isso fosse necessário fazer. Sim. Depois você falou agora que explicando esse combate do amor contra a falta de amor, digamos assim, de naves que na verdade são iguais, você dizia que você via do universo inteiro essas mãos mandando essa energia que, interpretando, seria uma energia de amor. Eu queria entender essas duas colocações, que elas não me parecem iguais. Assim, na experiência que você foi para Andrômeda, você via essas mãos e durante esse conflito entre as naves, você via mãos que vinham não só de Andrômeda, do universo inteiro. Como é que é isso? Me explica melhor, por favor. Então, Carlos, é complexo para mim, porque são informações que nem eu sei ainda descrever com clareza, mas eu conseguia ver essa constelação, sistema, né, de Andrômeda, que vinha de lá, que emanava, mas era interessante que você via radiação assim, de uma luz de outros planetas. É uma coisa que essa informação eu não consigo, porque ela é muito complexa para mim. Você quer dizer que estava saindo de Andrômeda, porém não só de lá, é isso? Não só de lá. Sabe, que eu via de outros lugares brilhando, e aquilo vinha. E toda essa luz você entende que foi levada para, digamos assim, nesse conflito que estava havendo, para reforçar de luz esse lado que estava querendo levar a luz para o planeta e para essa metade que estava com ausência de luz, é isso? Sim, isso, como se fosse fortalecer, que talvez em quantidade sejamos poucos, vamos dizer assim, mas a gente não está sozinha nessa batalha, está sendo emanado de vários lugares isso, sabe, para que chegue e fortaleça essa guerra, mas essa guerra não é de partidarismo, meu lado, o seu lado, era para se tornar todos iguais. Era entre a luz e a ausência de luz, com o objetivo de levar a luz para todos. Para todos, isso.
No momento, eu entendi que a sua missão é proteger a Terra, ajudar a proteger a Terra. Num outro momento, você falou em vibrar na frequência do amor. As duas coisas estão relacionadas. Sim. Como é que eu vou tentar colocar? Quando você vibra na frequência do amor, você já está protegendo o planeta Terra. Sabe? Porque você começa pela tua casa, pelos teus vizinhos, você começa a irradiar isso, sabe? Então já está protegendo, começa a proteger a tua rua, começa a proteger teu bairro, tua cidade, e você vai irradiando para que outros também consigam. É como se fosse uma lâmpada que está acesa, eu acendi essa aqui na minha casa, e eu transfiro luz para que o outro consiga acender na casa dele, para que o outro consiga, e aquilo vai sucessivamente. E com isso, melhora a qualidade do local. Foi falado para você 3 vezes, não se esqueça, Andrômeda e Sistema Solar. Por que, se a luz vem de todo o universo, digamos assim, por que essa atenção especial a Andrômeda e Sistema Solar? Carlos, essa madrugada, porque eu busquei muito essa informação, essa madrugada veio essa informação, que a reunião foi convocada lá, tá? Que a reunião foi feita lá. Essa é a informação que eu tive, e que foi reunido seres. Se tu me perguntar, do ângulo que eu olhava, todos os seres tinham formas humanas, tá? Humanas. Mas, no meio daqueles seres, tinham seres, eu posso dizer assim a palavra para ti, que é a única informação que eu tenho, celestiais. Etnias e celestiais. Quando você fala etnia, eu estou pensando em planeta Terra, assim, regiões, mas existiam também seres com vida em corpo material fora da Terra? Eles tinham corpo semelhante ao que eu estava, tá? Era corpo igual. Mas não dá para saber se era material ou não. Não. Os únicos que estavam comigo de presença era o que eu chamo carinhosamente o meu jardineiro, que sempre está comigo, né? Que é o mesmo lá da experiência quando eu tinha 6 anos, que vem me acompanhando. E essa moça que é uma nova, vamos dizer assim, personagem no momento na minha vida que eu ainda não tinha conhecimento dela. Como se ela fosse, assim, uma recepcionista, alguém que é responsável por buscar alguém e levar a algum lugar e levar de volta, sabe? Qual a importância dela na sua experiência? O que ela fez? É a que tem o cabelo um pouco grisalho, né? Não é essa. Essa é uma nova, essa não faz parte. Os 12 estavam nessa reunião. Os 12 estavam na reunião. Mas essa moça que está comigo, que me leva de volta e manda por 3 vezes eu não esquecer, ela como fosse uma, eu vou usar a palavra recepcionista, mas eu acho até pouquinho diante da grandeza. E o sistema solar? Porque é aqui que está o problema? Sim, é aqui que está a confusão. Tá, e você deixou claro, talvez não tenha ficado claro aqui, que esse, vamos chamar de problema que está sendo causado aqui, pode irradiar para além daqui. Isso é também uma razão porque todo o universo está agindo aqui, é isso? Sim, Carlos. O que me mostrava essa madrugada, que essa vibração que a humanidade está atravessando, num contexto geral, tá? De individualidade, de brigas, confusões, guerras, ódio e tudo, ela produz. Hoje se entende que sentimento é energia, né? E se a energia, você produz energia para fora, não só no planeta, como para fora do planeta, essa energia. E é como se fosse uma onda de rádio. Então ela começa a ser levada, ela está sendo irradiada para fora. Então, como se fosse assim, outros seres estão captando essa energia ruim que nós estamos emanando daqui. Você explicou que
o planeta Terra foi criado como um local de aprendizado, que é muito bonito e tudo mais, mas é um aprendizado que faz com que pessoas que de outras dimensões venham para cá para ter esse tipo de aprendizado? Tem uma característica nesse sentido? Carlos, eu não consigo te passar essa informação detalhada, tá? Eu só senti que é uma escola. Essa é a informação que foi passada para mim, é uma escola. Se o ser vem da direita, da esquerda, de tal dimensão, de tal, eu não sei. E nem você sabe se tem outros locais como esse também que sejam escolas. Não, eu não entendi, sabe? Essa informação não me foi passada. Só que, de alguma forma, essa frequência ruim que nós estamos vibrando, ela está atravessando dimensões. Antes de você ter essas últimas comunicações, numa primeira conversa sobre vamos chamar, esse conflito entre iguais, você me descreveu de uma forma como se esses seres que vivem na ausência de luz, vamos dizer assim, tivessem uma forma amedrontadora até. Sim. Mas você não disse isso hoje. Algo mudou na sua compreensão sobre o que você estava vendo? Porque num primeiro momento, como eu falei para ti, a primeira informação que eu tive naquele dia 2, realmente era uma coisa que dava medo. Né? Como se aumentasse a intensidade do medo em nós. Já nessa visão, ela foi assim, ela foi bem a mesma imagem, só que ampliada para mim enxergar o que tem dentro ali. A mesma imagem, é como se fizesse tudo de novo o holograma para mim, aquilo que eu não percebi na primeira vez foi repassado de novo para mim, a mesma imagem igualzinha, só que de forma mais ampliada para que eu pudesse enxergar detalhes. Aquela ausência de luz deixa aqueles seres assim, vamos dizer assim, novamente com aquela sensação de alteração, intensidade do medo. Medo com mais intensidade, tá? Não entendi. A ausência de luz causa... O que foi me passado essa madrugada foi passado a mesma cena do holograma que eu vi no dia 2. A mesma cena. Aquilo que eu não tinha entendido no primeiro momento foi me repassado de volta essa madrugada de novo. Mostrada a cena, o conflito, tudo. E só que a cena, ela faz isso aqui, ela amplia para dentro daquela nave que eu, vamos dizer, num primeiro momento julgava ser inimigo. Né? Quando ela vai lá para dentro da nave, é um ser escuro, como se fosse assim, daquele material... Sombra. Sombra, isso mesmo, a palavra mais correta, sombra. Só que quando o raio atinge a nave e vai passando aquela energia toda ao redor da nave, assim, até passar, que ela fica assim, aquela coisa, aquela sombra começa a se dissipar, tá? Ela começa a se dissipar, ela vai sumindo até que ela desaparece. E no que ela vai se desaparecendo, fica um ser igual a que eu estava, com o mesmo uniforme de exército, tá? E, vamos dizer, na forma humana, e não mais deformada, e não transmite mais medo. Essa foi uma informação que chegou para mim essa madrugada dessa forma. Nessa madrugada do dia 21 de outubro de 2022. Isso. E a primeira informação que você teve sobre isso foi no dia 2 de outubro. Sim. Quando você fala em etnias e seres celestiais, como é que você distinguia um de outro? Carlos, eu vi os 12 lá no meio. Eles estavam nessa reunião. Só eles ou tinham outros seres celestiais também? Tinham mais. Mas eu não consigo te explicar pelo aspecto físico.
é pela vibração. Você viu alguém com asas? Não. Existia, como eu guardei na minha lembrança, uma visão de Andrômeda dessa reunião onde todos estavam com as mãos voltadas para a Terra e que falaram para você que a Terra estava precisando disso nesse momento? Essa visão eu não te contei antes. Eu recebi, o motivo de eu ter ido lá foi essa noite, eu tive a informação, e que no momento da reunião, eles se viram para a direção da Terra e elevam as mãos deles. Você via as mãos de todos ali voltada para a Terra. Hoje, essa madrugada, a informação foi o contrária. Eu fui de volta na viagem, sabe? Eu tive que refazer o caminho de volta da viagem. O que aconteceu na reunião? Qual foi a mensagem central pregada, vamos dizer assim, na reunião explanada, o perigo que a Terra estava eminente para sofrer, o caos que estava, e que não eram para deixar isso acontecer, que estava sendo convocado todos, e que daí, num determinado momento que se encerrava a reunião, eles viravam na direção da Terra e faziam isso. Mas na outra vez você me falou que você foi para lá e que você via como se fosse um estádio cheio e todos com as mãos assim na direção da Terra. Depois, eles se viravam. Mas essa informação da reunião, o que continha na reunião? Isso agora. Você acabou de falar agora no momento em que nós não estávamos gravando e eu estou voltando a falar para você agora, gravando, sobre uma coisa que você soube nesta reunião de Andrômeda, sobre a razão disso. Então você falou o perigo que a Terra corria, e eu queria que você falasse sobre isso, porque isso você não falou. O perigo era que essa vibração ruim, que era um perigo eminente, tá? Que a Terra estava recebendo essa carga negativa, essa reunião, a importância dessa reunião. Carlos, eu não consigo, assim, eu vou tentar trazer a informação, tentar. É que como se em algum momento, não sei se nesse tempo presente ou num tempo mais futuro, a Terra pudesse sofrer mais catástrofes ainda do que já está, por causa dessa vibração. Então, essa vibração ruim que nós estamos, ela afeta o oceano, ela afeta a terra, ela afeta plantas, ela afeta animais, ela cria um caos, ela cria uma desordem. Então, essa ação é no sentido de evitar que isso aconteça. Sim. Essa ação, de uma certa forma, me faz pensar naquele botão que mostrava tanto os dinossauros quanto o futuro. Essa ação universal, envolvendo até, conforme você teve o contato lá em Andrômeda, pode modificar aquilo que o botão mostrou? Sim, isso. Que não precisa terminar daquela forma. Dá tempo ainda de mudar. Que dá tempo de mudar, dá tempo de tornar essa casa que nós estamos habitando uma casa ótima, de aprendizado. Porque eu vou viver aqui 60, 70 anos e eu vou embora. Vai vir outras pessoas morar, vão passar por experiências aqui, vão passar também. E podemos deixar uma vibração maravilhosa nessa terra. Porque é a nossa escola é o nosso local de aprendizado. Essa reunião, a importância que ali naquela parte que veio a informação, por que eu estava nessa reunião, por que eu fui convocada, que até aquele momento eu não sabia, hoje, exatamente no dia 21 de outubro de 2022, né, nesse mês, essa madrugada essa informação veio, que a reunião foi convocada às pressas para informar que o planeta Terra, ele estava sofrendo muito, sofrendo uma ameaça, mas não externa, mas interna, que essa frequência que nós
vibramos, essa frequência, eu me incluo também, né? Não posso dizer que eu sou diferente de alguém por ter vivenciado tudo isso, e que essa frequência que às vezes da raiva, da mágoa, do ódio, da questão de individualidade com as pessoas, a gente vibra numa frequência que a gente afeta os oceanos, a gente afeta a terra, a gente afeta uma montanha, a gente afeta a vida dos animais, a gente afeta a vida das pessoas. E que isso, num futuro próximo, eu não consigo precisar daqui a quantos anos isso vai acontecer, mas essas catástrofes vão aumentar ainda mais. Sabe? E essa reunião ela foi de urgência, porque isso vai afetar tanto o planeta Terra, a ponto de quase não haver mais vida nele, ou não deixar de existir vida nele. Mas que dá tempo de evitar isso, porque isso aqui é uma escola linda. O que nós temos que guardar no fundo da nossa alma para esse momento de hoje? Qual é a sua mensagem concentrada em poucas palavras, se é que isso é possível? Amor. Eu sei que é difícil falar amor, porque as pessoas hoje banalizam a palavra amor. Mas amor é como se fosse a essência de quem nós somos. Amor, quando você tem esse amor, você não olha se o outro é deficiente visual, você não olha se o outro é deficiente intelectual, você não olha se o outro é pobre ou se o outro é rico, se o outro tem cor ou não tem cor. Você apenas os ama. E você compreende que o outro não errou. O outro está no seu processo de aprendizagem. E que você tem que ter empatia, carinho, amor, colo para ele. Porque assim como você está aprendendo, ele também está aprendendo. Sabe? É amor, é esse amor que nós temos que vibrar. É essa essência desse amor que eu e qualquer outra pessoa tem que vibrar. Esse amor que eu tenho que transmitir para minhas filhas, transmitir para o meu neto, para que eles venham passar para outras gerações. Amor, mas não é qualquer amor. Sabe quando é que eu descubro se eu tenho amor? Quando alguém fala mal de mim. Quando alguém bate o carro no meu carro. Quando meu celular quebra. E a vontade seria brigar com meu neto. E na hora, meu neto vale mais do que esse celular. É quando as perdas materiais para você não estão acima daquela vida. Isso é o amor. Isso é a essência do amor. Quando alguém erra por não querer assumir uma paternidade, a gente, em vez de estar apontando o dedo, poder olhar e dizer, ele está num processo de aprendizagem. Ele não compreendeu o processo da vida dele ainda. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega o vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?